qual era o grande segredo de Moshe Rabbeinu, de Moisés, o maior líder do povo judeu, o maior líder que já existiu? Acho que a gente pode falar isso. O maior líder. Qual era o segredo? Como ele pôde ser um líder tão grande? Qual era o potencial dele? Quais eram os poderes que ele tinha, vamos dizer, por certo modo? E como a gente pode aprender isso e aplicar esse segredo de Moshe para a nossa vida? Para ter uma vida mais espiritual, uma vida com mais superações, uma vida com mais evolução material, evolução espiritual. Você conseguir conquistar materialmente, espiritualmente, os seus sonhos, concretizar os seus sonhos e conseguir ser uma pessoa mais elevada. Muita gente tem muitos obstáculos, a gente tenta mudar, a gente quer mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero mudar meus hábitos, mas muitas vezes a gente não consegue, a gente se frustra. Então vamos ver agora os poderes, o segredo de Moisés, do grande líder do povo judeu, que tirou o povo judeu do Egito, né? Foi o meio que Deus usou para tirar o povo judeu do Egito. E vamos colocar esse segredo, aplicar ele na sua vida. É simples, é fácil de fazer. Você vai ver uma transformação na sua vida muito grande. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo para mais uma pequena aula de Kabbalah. Se você já estiver gostando, dá um like, se inscreva, compartilhe essa aula para mais pessoas e clica no sininho para você receber todos os nossos novos conteúdos. Então vamos lá. Qual era o segredo de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu está escrito que ele era o maior profeta que já existiu no povo judeu. Até o Mashiach, o Messias, o nível de profecia dele é próximo de Moisés. Como Moisés conseguiu chegar num nível tão elevado e ser um líder de tanto sucesso? Qual era o segredo de Moisés? Vamos ver dentro da Torá, a Torá própria traz para a gente qual era o segredo de Moisés. A Torá nos conta o seguinte, a Torá própria diz: V'haish Moshe anav mikol adam. A Torá diz, o homem, Moisés, Moshe Rabbeinu, Moisés, ele é uma pessoa anav, humilde, mais humilde que já existiu na face da terra. Ou seja, nunca existiu uma pessoa tão humilde que nem Moisés. A gente vê isso, a gente se pergunta, peraí, com uma pessoa tão elevada, uma pessoa que via Deus. Imagina, ninguém chegou ao nível de profecia de poder ver Deus do jeito que Moisés via. De ter tantas revelações de Deus. Todos os profetas não chegaram a isso. Tiveram revelações, mas não que nem Moisés. E de receber a própria Torá, a sabedoria de Deus. Como ele pode ser humilde, tão humilde assim? A pessoa mais humilde da face da terra. Porque ele achava que ele não era importante? Ele achava que ele não era? Como ele não achava que ele não era importante? Que ele não tinha dons? Que ele não tinha níveis muito elevados? Ele sabia disso. Ele via Deus. Como ele vai se mentir? Não era mentiroso, ele sabia a verdade. O Midrash nos explica, fala o seguinte: por que Moisés, como ele era tão humilde, e esse era o segredo dele, a humildade dele, como ele era tão humilde? Moisés, ele pensava assim diz o Midrash, duas coisas. Primeira coisa, ele falava, ele sabia os dons que ele tinha, as qualidades que ele tinha, o nível de profecia que ele tinha, como ele era tão elevado, um tzadik tão grande, um justo tão grande, uma pessoa tão elevada. Ele sabia disso, não se mentia, ele sabia exatamente como ele era. Mas ele falava o seguinte, ele falava, eu cheguei a esses níveis tão elevados, não foi por causa de mim, não é mérito meu, ele falava, porque Deus me deu esses dons. Deus me deu um dom tão grande, por isso eu sou uma pessoa tão elevada. Se Deus desse esse dom, os mesmos dons e qualidades que Deus me deu, Deus desse para outra pessoa, essa outra pessoa iria chegar em níveis muito mais elevados do que eu. Por isso, todas as pessoas que estão na minha volta, assim Moisés pensava, na verdade, eles são mais do que eu. Porque eu, não é mérito meu, é de Deus. Recebi uma dádiva divina. É óbvio que Moisés aproveitou a dádiva divina, ele aproveitou as qualidades que Deus tem, a pessoa pode não aproveitar.
ferramentas que Deus nos dá. Ele aproveitou, mas ele sabia que se Deus desse a mesma coisa para outra pessoa, essa outra pessoa seria muito melhor do que ele. Por isso ele era tão humilde para todo mundo. Segunda coisa, o Midrash fala, isso aqui é ainda mais forte ainda. Isso aqui a gente tem que gravar na nossa cabeça. Isso vai fazer uma mudança de vida para a gente muito grande. Quando a gente tiver obstáculos, dificuldades, assuntos materiais, assuntos espirituais, pensando e lembrando isso, principalmente em assuntos espirituais, isso vai dar para a gente força para seguir em frente e ter sucesso. Se elevar cada vez mais, se conectar mais com Deus. Moisés, ele era tão humilde, diz o Midrash, que Deus fez ele ver todas as gerações do povo judeu, todas as gerações da humanidade, e ele viu a nossa geração de hoje, que tem tantos obstáculos, tem tanta escuridão no mundo. Na época dele, de Moisés, o povo judeu estava no deserto na maioria do tempo. No deserto, não tinha nenhuma distração. Eles não viam nada de errado. Eles não precisavam trabalhar, não precisavam se preocupar com coisas mundanas. Podiam só estudar, se conectar com Deus o dia inteiro. Era fácil ser uma pessoa, um tzadik, uma pessoa justa, uma pessoa elevada naquela época. O que você tinha para fazer? Rezar e estudar o dia inteiro, se conectar com Deus. Assim é fácil. Agora, Moisés, ele viu a nossa geração. Quanta escuridão que tem no nosso mundo. Quão difícil é você seguir o caminho certo. É você cumprir os preceitos divinos. Quanto difícil é você se superar e não olhar uma coisa proibida. Não olhar alguma coisa que é imoral. Não cometer um pecado. Que é tão difícil simplesmente sentar e estudar hoje em dia, pegar um livro, que é uma coisa, alguns anos atrás era simples, hoje em dia pegar um livro é um trabalho difícil, porque hoje em dia as pessoas estão acostumadas com redes sociais. Um celular, vídeos rápidos, que tem dopamina, etc. Dá muita mais vontade de você fazer isso do que sentar e estudar. Usar um livro preto e branco, com várias letras iguais, etc. E mesmo assim, Moisés, ele viu várias pessoas como você, como eu, que se esforçam. E quando tem um teste, se superam, se seguram, têm autocontrole, se controlam. E com toda a dificuldade conseguem, fazem o máximo para se conectar com Deus. Moisés pensava, se eu estivesse na época deles, talvez eu não resistisse. Provavelmente eu não seria esse santo que eu sou hoje em dia. E Moisés, só de ver a gente, ele ficou humilde. Ele falou, quem sou eu? Diante dessas pessoas que têm tantas dificuldades, mesmo assim se esforçam e fazem a vontade de Deus. Então, quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem que pensar, olha só, Moisés teve orgulho da gente. Moisés ficou humilde por causa da gente. Quão grande no dia de hoje, com tantas dificuldades que tem, uma pequena boa ação, já que é difícil, merece bastante persistência, vontade, tentar e fazer, se esforçar tanto. Uma pequena boa ação vale muito, muito, muito. Então, uma pequena superação, eu consegui me controlar uma vez, pelo menos, para não fazer alguma coisa de errado, um pecado, alguma coisa que não está ligado com divinidade. Quando eu faço isso, vale muito mais. Então, você está numa dificuldade, pensa nisso. Fala, poxa, se eu conseguir me superar aqui, eu vou trazer uma luz divina tão grande para a minha vida, para o mundo. Trazido no discurso racídico de Batei Legani, quando a gente se supera uma vez aqui embaixo, a gente quer fazer alguma coisa errada, a gente se segura e não faz. Ou a gente quer pensar uma coisa errada, a gente quer falar alguma coisa mal de alguém. Ou a gente quer fazer um prazer só carnal, que não vai levar a gente a fazer nada espiritual por causa disso, nada de divinidade. E está muito difícil, eu não consigo me segurar. Eu me seguro e me controlo e não faço aquilo. Fala que está que cara de a gente traz lá de cima uma luz espiritual que está acima de todos os mundos espirituais, uma luz espiritual de Sovev Kolalmim, uma luz fortíssima, te traz para a nossa vida.
de trás para o nosso mundo. Então a gente tem um potencial no dia de hoje muito maior que eles tinham na época de Moisés. Então, quando a gente pensa nisso, na hora que a gente tem alguma dificuldade, fica mais fácil. Fica mais fácil você conseguir seguir o caminho, continuar no mesmo caminho. Então pensa nisso, coloque isso na sua cabeça, pense nisso várias vezes, até isso entrar na sua cabeça e aí vai ser mais fácil. Você conseguir passar por vários obstáculos, dificuldades, tristezas, o que for. Continue firme, continue no caminho, faça o que tem que ser feito. Isso é muito, muito precioso para Deus. E com certeza traz muitas bênçãos para a nossa vida também. Se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreva, compartilhe essa aula para mais pessoas. E ative o sininho do nosso canal para você receber todas as notificações, os avisos de nossas novas aulas. E também entre no nosso grupo de Kabbalah, Imersão de Kabbalah, um grupo gratuito no WhatsApp, que você vai ser sempre avisado de uma nova aula que vai ter, um novo conteúdo, alguns conteúdos exclusivos só para quem está no grupo, de graça, tá? E quando tiver novos cursos, etc., você vai ser sempre avisado por tudo, não vai perder nada, tá bom? Então, é grátis, clique no link que está na descrição e entre no nosso grupo. Seja muito bem-vindo para o grupo Imersão de Kabbalah. Muito obrigado.